Beleza? Bom, Tiago Vieira aqui, professor Cavaco. Continuando aqui os nossos temas relativos ao Enem, ficou faltando em uma das turmas, eu concluí a parte de inequação do segundo grau. Então a gente viu máximos e mínimos, a gente viu a questão do gráfico, que é uma parábola, tudo. Ficou faltando só o finalzinho, que seria inequações do segundo grau. Olha só, gente, é muito tranquilo, mas vocês têm que prestar atenção. Ó, toda vez que eu tiver uma inequação do segundo grau, eu preciso fazer um esboço do gráfico e depois o estudo do sinal. O que é esse estudo do sinal? É ver onde essa função ela é maior do que zero, menor do que zero e igual a zero. Ok? Olha os exemplos. Se eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 21 é maior ou igual a zero. Então a primeira coisa que eu faço é igualar a zero para eu poder encontrar as raízes. Ok? Calculando as raízes aqui, ou usando Bhaskara, ou usando soma e produto, enfim, um método que vocês acharem melhor. A gente vai encontrar x igual a 3, x igual a 7. Beleza? O que é fazer o esboço do gráfico? Você não precisa se preocupar por onde essa função está passando realmente. Basta você saber o formato dela, por onde ela cruza o eixo x. Formato que é ou parábola com concavidade para cima ou para baixo e exatamente os pontos onde ela corta o eixo x. De boa? Por exemplo, essa daqui corta no 3 e no 7, porque são as raízes da função, né? O que é cortar o eixo x? É quando o y é igual a zero. Então a gente igualou a zero essa função daqui e encontrou esses dois números. E como o a dela, que é o termo que está multiplicando x ao quadrado, ele é positivo, ou seja, maior do que zero, essa parábola vai ser com concavidade para cima. E aí o esboço dessa parábola está aqui. Agora vamos analisar o que ele pediu com essa expressão daqui, com essa inequação. Ele quer que essa função seja maior ou igual a zero. Gente, maior ou igual a zero é quando ela está do eixo x para cima. Então, ó, ela vai ser maior ou igual a zero do 7 até mais infinito e desde o menos infinito até o 3, com ambos inclusos, ó, tanto o 3 quanto o 7, bolinha fechada. Por quê? Por conta desse igual. Toda vez que tiver o igual vai ser bolinha fechada, porque isso inclui o número na resposta. Ou seja, o 7 é a solução e o 3 é a solução. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Esse exemplo vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Ó, menos x ao quadrado mais 2x mais 8 menor do que zero. De novo, eu igualo a zero para encontrar as raízes. Esquece por enquanto essa parte aqui em vermelho. Encontrei as raízes menos 2 e 4. Gente, se eu for me basear por esta inequação daqui, essa inequação ela tem o a negativo. Se ela tem o a negativo, eu venho aqui e coloco a parábola com concavidade para baixo. Beleza. Ele quer que ela seja, ó, menor do que zero. Para quais valores de x essa parábola daqui tem valores negativos? Do 4 para lá, na verdade, a partir do 4, né? Quando eu falo do 4 para lá, eu estou incluindo o 4, mas aqui a gente não pode incluir. E do menos infinito até antes do menos 2. Tranquilo? Então, solução seria 4 aberto até mais infinito, união com de menos infinito até menos 2. Uma outra possibilidade, gente. Caso você queira aqui, vocês têm o costume de não trabalhar com o a negativo. Vocês não gostam de trabalhar com o a negativo. Então tem o costume de multiplicar por menos 1 para depois resolver. Muito cuidado com esse passo. Por quê? Na hora que você chega nessa equação, isso não é uma inequação, nessa equação você vai encontrar exatamente as mesmas raízes. Só que na hora de fazer o gráfico, você não pode se basear nela. Por quê? Porque se você olhar para cá, o a é positivo, você multiplicou por menos 1. Só que aqui, ó, é igual a zero, você perdeu a sua referência do que você queria, se era positivo ou negativo. De boa? Então, você vai achar menos 2 menos 4, mas você tem que tomar como base exatamente a última inequação que você tem, não a última equação, ok? E aí, com isso, ela continua uma parábola com concavidade para baixo, com as mesmas raízes, ó, e aí vai ser os valores
antes do menos 2 e depois do 4. Ou então, uma segunda solução seria essa daqui, ó. Na hora que eu multiplicar por menos 1, eu multiplicar ainda com o sinal da inequação, ainda com o sinal de desigualdade. Por quê? Porque toda vez que a gente multiplica por menos 1, a gente inverte esse sinal. Se a gente inverteu, agora ó, eu tenho uma parábola com concavidade para cima, mas eu tenho uma referência do sinal. Ó. É diferente daqui. Aqui eu tinha igual a zero na hora que eu multipliquei por menos 1. Aqui eu tenho maior do que zero. Então eu inverto porque eu estou multiplicando por um número negativo. Isso vai alterar o resultado? Nunca. Talvez esses procedimentos, se é a mesma inequação, você só multiplicou por menos 1 dos dois lados, não tem como alterar o resultado. O que vai acontecer? Ah, Cavaco, mas aqui ó, a parábola agora ela tem concavidade para cima. Tudo bem, a gente desenha ela com concavidade para cima, mas agora a gente vai pegar os trechos em que ela é positiva e não mais negativa. Tranquilo? Notem que vai dar exatamente o mesmo resultado. De boa? Espera um pouquinho que eu vou dar mais 2 exemplos. Bom, pessoal, nos exemplos anteriores, a gente viu 2 casos em que as raízes elas existiam e elas eram diferentes. Então a gente achou primeiro 3 e 7, depois menos 2 e 4. Agora a gente tem 2 casos em que, primeiro, a raiz ela é única, ou seja, é aquele caso em que o delta é igual a zero, e no segundo caso, em que o delta é menor do que zero, ou seja, não possui raiz real, ok? Como é que a gente vai proceder nesses casos? Da mesma forma, aqueles 2 passozinhos bem simples. A gente faz o esboço do gráfico e faz o estudo do sinal. Olha só, no caso de x ao quadrado menos 6x mais 9 maior do que zero. Se você calcular o delta, você vai ver que ele vai dar zero, e aí as duas raízes vão ser iguais a 3, ok? Beleza. Na hora que a gente vai fazer o esboço do gráfico, como possui apenas uma raiz, como essa função ela possui apenas uma raiz, a gente vai ter um gráfico tangenciando o eixo x. Porque só toca o eixo x em um ponto, que é exatamente no ponto igual a 3. Eu não quero saber aqui os valores de x que tornam essa expressão daqui maior do que zero. Onde que essa função é maior do que zero? Antes do 3 e depois do 3. Então a solução aqui seria todos os reais, com exceção do 3, que a gente pode representar assim, ó. Todos os reais menos o 3, menos o conjunto formado pelo único elemento que é o 3, ok? Outras possibilidades, ainda dentro desse exemplo. Se em vez de ser maior do que zero fosse maior ou igual a zero, aí a solução entra em todos os reais, porque se pode ser zero, o 3 agora entra como solução, ok? Se eu quisesse menor do que zero, aí não tem ponto nenhum. Não adianta você procurar. Não existe nenhum valor de x que vai tornar essa expressão daqui negativa. Logo, solução vazia. Só lembrando aqui, ó, o vazio na matemática pode ser representado tanto por essa bola cortada aqui na diagonal, né, caidinho, ou por por essa expressão daqui que seriam as duas chaves com nada dentro delas. Nada. Por quê? Isso daqui é uma forma da gente representar um conjunto, escrevendo os elementos entre chaves e separados por vírgula. Como é um conjunto vazio, não possui elementos nenhum, a gente não escreve nada aqui dentro. Nunca misturem as duas notações, tá? Ah, Cavaco, mas eu queria enfatizar que era muito vazio, aí eu fui lá e coloquei assim. Beleza, isso daqui está muito errado. Não representa desse jeito. Ou você representa assim, ou representa assim. Tranquilo? E por último, caso ele pedisse menor ou igual a zero. Aí, nesse caso, só existe uma possibilidade, que é o 3. O 3 torna essa expressão daqui igual a zero. Como eu estou te dando duas opções, ou vai ser menor ou igual a zero, a primeira a gente já viu que não tem como. A solução é vazia. Mas a segunda tem. Quando é que esse cara vai ser igual a zero? Quando x for igual a 3. Ok? Próximo exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 8 maior do que zero. Se você calcular o delta aqui, você vai ver que ele vai dar negativo. Porque vai ficar, ó, b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Quando você faz menos 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 32 vai dar menos 16. Ou seja,
O delta deu negativo. Se o delta é negativo, não possui raiz real. Isso quer dizer que ela não toca o eixo x. Cuidado! Quando você está resolvendo Bhaskara, se é uma equação e você chega no delta menor do que zero, você dá graças a Deus, porque chegou aqui, para. Não tem mais o que fazer, já que você está trabalhando dentro dos reais. Agora, com a inequação, tem o que fazer sim. Então, muito cuidado com isso. O que você faz? De novo, esboço do gráfico, estudo do sinal. Como essa parábola ela não possui raiz, ela não toca o eixo x, ela vai ser desenhada toda em cima. Ah, Cavaco, vai ser sempre desenhada toda em cima? Não. Caso ela fosse negativa, você ia desenhar ela toda por baixo. Beleza? Então, porque ela tem concavidade para baixo, caso o A fosse negativo, né? Então, como o A é positivo, ela tem que ser com concavidade para cima e sem encostar no eixo x. Nesse caso, ele não pediu que fosse maior do que zero? Tá vendo que ela está acima do eixo x, independente do valor de x? Então, a solução aqui, ó, são todos os reais. Da mesma forma, caso eu pedisse maior ou igual a zero, se maior do que zero já está todos os reais, maior ou igual a zero vai continuar sendo todos os reais. E, no caso de ser menor do que zero e menor ou igual a zero, não tem como, porque ela não encosta no eixo x, ela não cruza. De boa? Então, solução vazia nesses dois últimos casos. Ok? Lembrando que a prova do Enem costuma não cobrar isso de maneira tão direta. Isso daí vai vir na forma de um problema. Na maioria dos casos, gente, vocês vão poder trocar a inequação pela equação. Mas muito cuidado, o sinal da inequação ele é importante para você analisar a resposta lá no final. Porque, por exemplo, às vezes você acha uma raiz aproximada, x igual a 8,8. Quando é inequação, você procura a resposta mais próxima. Se tiver 9 lá, você vai lá e marca 9. Mas se for uma inequação e na verdade ele queira que o x seja menor do que 8,8, você não vai marcar 9, você vai marcar 8. De boa? Isso, sei lá, se você estiver trabalhando dentro dos inteiros. Então, ó, para resolução, para achar mais ou menos o final, dá para você trocar por equação. Ou seja, dá para você trocar o sinal da desigualdade por uma igualdade. Mas isso pode ter consequência lá no final. Então, meu conselho, não troquem. Resolvam do jeito que eu ensinei aqui. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje foi um pouquinho mais curta, mas continuem compartilhando, continuem deixando seu like, acompanhando o canal, que a gente sempre vai trazer aqui novidades boas. Valeu, gente!